O Senhor colocou no meu coração fazer uma série de mensagens sobre o segredo do ministério de Jesus. O segredo das vitórias do ministério de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tem segredo. Não é de qualquer maneira. Tem segredos. Aleluia. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma árvore seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezados e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Repete comigo: ele não reclamou. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória. Escute bem, igreja do Senhor. $720 anos mais ou menos antes desse acontecimento. Ou seja, esse acontecimento, o Espírito Santo de Deus já deu uma dica para nós, o que seria nos dias que Jesus viesse à terra e habitasse entre os homens. Deus sabia que Jesus viria num tempo de tribulação. Deus sabia que ele precisava mostrar para aquele povo que 700 anos depois ele desceria, mas ele ia ficar calado sem abrir a sua boca, porque o primeiro segredo, aleluia, do ministério de Jesus foi não perder tempo respondendo crítica. A primeira coisa do ministério de Jesus, a primeira chave
se dar bem, aleluia, e o seu ministério crescer fortemente, é não dar ouvido e não perder tempo respondendo a críticas. Deus sabia que ele ia entrar num processo terrível, porque Deus sabia, porque Deus já tinha visto 700 anos depois o que ia acontecer. E como Deus sabe que depois daquela época até o dia de hoje, Deus sabe o que está acontecendo dentro desta congregação, em cada mente e em cada coração. Deus sabe. Então Deus, ele nos preveniu desta maneira. E ele disse, e aqui ele fala que ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Ele foi levado ao matadouro, como ovelha muda e como um cordeiro que vai ao matadouro, mas ele não abriu a sua boca. Ele não reclamou. Ele não reclamou. Ele não, sabe, irmão Fernando, a crítica no ouvido dele não tinha nenhum valor. Ele não respondia a crítica de crítico. Não respondia. Jesus, ele tinha essa qualidade, aleluia, de saber que ele estava a serviço do Pai. Ele não podia ouvir conversa fiada. Ele não podia ouvir conversa fiada. Ele estava a serviço do Pai. E se eu estou a serviço de Jesus, eu também não posso ouvir conversa fiada. Eu não posso, igreja. Eu não posso ouvir conversa fiada. Se eu estou a serviço do mestre, eu não posso ouvir conversa fiada. Eu quero que você leve a sua Bíblia, aleluia, para Mateus capítulo 26. Leva lá. Jesus nunca perdeu tempo respondendo a críticas. Jesus tem um objetivo. Jesus tem um plano. Jesus tem um foco. Aleluia. Jesus, ele sabe o que é? Ele sabe o que ele quer. E Jesus quer instruir os seus discípulos a saber o que quer. Ele quer instruir os seus discípulos assim. Primeira coisa que eu vou dizer para você é o seguinte: os críticos são espectadores e não participantes. Os críticos são espectadores e não participantes. Ele nunca entra dentro da coisa, ele só está de fora. Você está entendendo? Ele nunca entra dentro da coisa, ele não é participante, ele é espectadores. Ele só está observando e guardando dentro de uma bolsa maligna para soltar na hora que ele precisar. É assim, é dessa forma. Ele não está dentro, ele não participa. E nós que estamos na presença de Deus, aleluia, nós temos que fazer parte desta situação aqui. Não podemos dar ouvido à crítica. Não podemos. Os críticos não têm vida muito longa, não. Os críticos não têm vida muito longa. Escute bem. Eu pedi você para levar para Mateus capítulo 26. Nós vamos ler só o versículo 62 e 63 e a parte A do versículo 64. Jesus tinha sido levado
sinédrio, a um julgamento. Isso aí nós estamos sendo julgados todo dia, sabia? É tremendo, irmão, porque quando, aleluia, nós estamos sendo julgados a todo momento. Por isso que o Senhor falou, vocês têm que dar bom testemunho daqueles que estão lá fora, porque eles estão julgando aqueles que estão aqui dentro. Eles não vêm aqui, sabe por quê? Porque a palavra vai confrontar o pecado deles. Então nós temos que ir lá buscá-los. É o que aconteceu ontem ali na Palha Seca. Nós fomos lá e pessoas que estavam precisando voltar para Jesus, para ter uma nova vida, nós fomos lá e resgatamos aquelas pessoas e eles estão sentados aqui dentro. Vocês estão entendendo, igreja? Então eles estão sentados aqui dentro, mas olha só, talvez se nós não tivéssemos ido até eles, talvez eles não estariam aqui dentro, sentados aqui dentro hoje. Foram apresentados de manhã, a irmã Carla anotou o nome deles, vieram 2, ficaram 4 que ainda está para vir, mas nós vamos buscar eles. Tá? Nós vamos buscar eles. Então este é o trabalho do Senhor. Enquanto nós ficar dando ouvido à crítica ou então criticando, nós temos que fazer isso. Nós temos que buscar as ovelhas desgarradas. Foi isso que Jesus falou. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que buscar as ovelhas desgarradas. Eu tenho que buscar aquelas pessoas que estão necessitadas. Então Jesus, ele perante o sinédrio, levantou-se, no versículo 62, diz assim: levantou-se o sumo sacerdote e disse-lhe: não responde coisa alguma ao que te propõe contra ti, ou depõe contra ti. E Jesus, porém, guardava o quê? Silêncio. E insistindo, o sumo sacerdote disse: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. O que Jesus disse? Disse-lhe Jesus: tu o disseste. Jesus sabia nessa hora que era inútil ele falar alguma coisa para aquele homem. Por quê? Porque ele sabia que ele estava sendo condenado. Então era inútil ele responder: não, sumo sacerdote, eu sou Jesus, eu sou o Cristo, o Filho de Deus. É você que tem que reconhecer que eu sou o Filho de Deus. Não sou eu que tenho que dizer para você. Jesus não tem obediência a dar a nós. Nós é que temos obediência a dar a Ele. Porque é Ele que é o nosso Deus, Ele que é o nosso Pai. Aleluia. Mas hoje muitas vezes as pessoas enchem o peito de ar e quer ditar ordem para Deus. Senhor, faz, Senhor, faz. Não, Ele já fez. Nós que temos que entrar debaixo da mão dEle e receber as bênçãos que Ele tem para nós. Receber as bênçãos que Ele tem para nós. Aleluia, Jesus. Pessoas, às vezes, amados, pessoas críticas, são pessoas desapontadas, às vezes, desiludidas, sem foco. Sem foco. Não tem foco. O foco é ela mesma. A pessoa crítica, a pessoa que critica tudo, é uma pessoa sem foco. O foco dela é ela mesma. Tudo é ela. Eu sei, eu faço, eu posso fazer melhor, e eu posso executar aquilo ali melhor. O foco é ela. Aí você vem, você faz, você essa coisa. Ah, mas ele podia fazer melhor.
Ele podia fazer melhor. Não está legal o que ele está fazendo, não. Ele podia fazer melhor. Se ele fizesse melhor, se ele fizesse assim, ficava de outra maneira. Mas nem assim a pessoa faz. E está criticando você que faz. Então isso, irmãos, isso aí é tremendo isso. As pessoas críticas só focam nela. Ela só quer saber dela. Ela não quer saber dos outros. Mas Jesus não respondia essas pessoas. Jesus não respondia isso. Jesus respondia a fome, respondia aos aleijados, respondia aos necessitados. Mas esta coisa ele não respondia. Ele responde você com uma dor na coluna. Ele te responde. Ele responde você com a inflamação no útero. Ele te responde. Ele responde você com a artéria entupida. Ele responde você com artrose nos seus ossos. Ele responde, mas crítica, Jesus não responde. Tudo ele responde, menos crítica. Segundo ponto. Primeiro, Jesus não respondia a críticas. Segundo ponto, Jesus sabia o poder das palavras e o poder do silêncio. Sabia que tem hora que é melhor a gente se calar do que falar? Sabia? Eu falei esses dias passados aqui de Isaías 26:20, que quando você está irado, você entra na porta do seu quarto, entra no seu quarto, fecha as portas, conversa com Deus, fica ali por um momento e tudo aquilo que está te perturbando vai passar. Sabe por quê? Porque você está só. É o momento que você está só com Deus. E muitas vezes é melhor a gente ficar quieto. Jesus sabia o poder das palavras e Jesus sabia o poder do silêncio. Jesus nunca economizou palavra para a multidão, mas para aqueles que queriam o teu mal, para aqueles que queria fazer dele vamos dizer assim, um fantoche diante do povo. Jesus não respondia. Jesus não responde isso. Muitas palavras têm um alto preço. Muitas palavras têm um alto preço.